motivos para fazer ou não fazer uma negociação, dentro da linha do tema que a gente se propôs a discutir hoje. Então, assim, motivos para fazer uma negociação. A gente precisa avaliar a real necessidade do contribuinte devedor. Por que ele precisa entrar no programa de negociação? Por que ele precisa fazer uma transação? Por que ele precisa fazer um parcelamento? Né? Qual que é o objetivo dele? O que ele pretende com isso? Né? Qual que é a necessidade desse contribuinte? Então, o primeiro elemento, o primeiro item que a gente deve considerar como sendo de possível interesse para o contribuinte ingressar numa negociação é a necessidade que ele tem de obter a sua regularização fiscal. Ele precisa da regularização da sua situação fiscal, ele precisa obter a regularidade fiscal e, nesse aspecto, ele precisa obter a CND, né? A certidão negativa de débito ou a certidão positiva de débito com efeito de negativa. Então, qual seria um dos motivos para o contribuinte ingressar numa negociação? Primeiro, obter a regularização da situação fiscal, né? Obter a CND. Será que é só isso que ele precisa? Ele precisa obter a regularidade fiscal, ele vai entrar numa negociação para obter essa regularidade fiscal, ele precisa da CND, então ele vai correr para obter a CND fazendo o quê? Fazendo uma negociação. Será que vale a pena, né, ele entrar num acordo, ele fazer esse acordo independentemente de qualquer coisa só para obter a CND? Segundo motivo que pode justificar o ingresso a uma negociação: obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de eventual execução fiscal. Então, o ingresso em uma negociação vai trazer a possibilidade do contribuinte obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que quer dizer que ele não vai ser mais incomodado com cobranças desse crédito tributário enquanto ele estiver dentro do acordo, enquanto ele estiver cumprindo o acordo, né? E, consequentemente, se esse crédito tributário já for objeto de uma ação de execução fiscal, de igual maneira, essa ação de execução fiscal vai estar suspensa. Por quê? Suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, suspende-se, evidentemente, a ação de execução que está correndo com o objetivo da Fazenda cobrar aquele crédito tributário. Então, esse aspecto também é um motivador para se fazer a negociação. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo até com o próprio artigo 151 do CTN, que fala que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Tá? Terceiro elemento, eliminação de litígios. A partir do momento em que o contribuinte ingressa num acordo, ele faz um acordo com a Fazenda, ele elimina aqueles litígios nos quais os créditos tributários que foram objeto de negociação estão em discussão. Né? Então, aquela demanda judicial, aquela demanda administrativa que carrega aquele crédito tributário em discussão é eliminado. Né? A partir do momento em que ele ingressa numa negociação, ele é obrigado a confessar aquela dívida, não vai mais discutir, ele perde o direito de discutir. Na verdade, ele, ao assumir o compromisso da negociação, ele assina documentos, ele assume o compromisso de não mais discutir aquele débito, então ele elimina esse litígio. Né? Então, se ele tem o interesse de eliminar o litígio, tanto ele quanto a Fazenda, né, o contribuinte quanto a Fazenda, ele poderá ingressar nessa transação tributária, que é algo positivo sobre esse aspecto. Outro elemento, a minimização de riscos para o patrimônio da empresa, dos sócios e dos gestores. Então, novamente, quando ele ingressa em um programa de parcelamento, ele tende a eliminar, né, ou minimizar riscos que eventualmente existam em relação ao seu patrimônio, em relação ao patrimônio dos sócios, em relação ao patrimônio dos gestores, né? Se a gente considerar aí a aplicação do artigo 138 do Código Tributário Nacional, que fala sobre a responsabilidade. Então, isso também tem que ser avaliado. Existe algum risco para o patrimônio da empresa, dos sócios ou dos gestores, né, que motive o contribuinte a aderir a uma negociação? Né? Outro elemento, possibilidade de consolidar todo o passivo em um determinado pacote, facilitando a administração, o acompanhamento e outras coisas. Então, quando o contribuinte ingressa num acordo, quando ele faz um acordo com a Fazenda, quando ele faz uma transação com a Fazenda, o que ele vai fazer?
ele vai consolidar tudo dentro de um pacote de negociação, ou pelo menos aquelas dívidas que ele optou por incluir naquele acordo, naquele parcelamento. Então ele consolida tudo dentro de um pacote e isso facilita para ele de alguma forma a administração desse passivo, porque ele já sabe onde aquele passivo está dentro daquela caixa, está dentro daquele pacote que está sendo objeto de pagamento parcelado no tempo. Então, para ele, para fins de administração desse passivo fiscal, a gente considera como sendo um elemento motivador, né, para fazer uma negociação. Outro elemento motivador seria a baixa expectativa de que ocorra a prescrição do crédito tributário. Então, existem créditos tributários que ainda têm algum tempo para serem cobrados pela Fazenda, o prazo de prescrição ainda vai demorar para ser atingido, então assim, nesse aspecto o contribuinte pode tomar isso como sendo um motivador para colocá-lo numa negociação, porque ele não vai prescrever tão cedo, né? Existem procedimentos de cobrança, processo judicial que estão em trâmite e que não há o risco não há o risco de prescrever, o risco do ponto de vista da Fazenda, não há a expectativa, vamos dizer assim, desse crédito tributário prescrever e o contribuinte não precisar mais pagá-lo, né? Outro elemento, existência do risco de contaminação do patrimônio se não for efetuado o pagamento do débito, né? Então, assim, uma vez avaliado que existe um risco de contaminação do patrimônio dos sócios, dos gestores, pode ser prudente que se faça uma negociação tributária, uma transação, enfim, qualquer espécie de negociação. E também aqui eu coloquei como sendo um elemento a questão que envolve o que a gente acabou de falar sobre a avaliação da capacidade do devedor, né? Se por um acaso for avaliado que o contribuinte não tem condições ao pagamento daquela dívida, e por conta dessa avaliação feita por critérios subjetivos do procurador, em que pese com base em critérios objetivos, né? Se foi avaliado que o contribuinte é da tal categoria C ou D, a gente vai ver sobre isso amanhã, pode ser interessante que se faça essa adesão, porque a própria Fazenda já identificou que aquele contribuinte não tem capacidade aquele pagamento, portanto, concedeu-lhe o benefício da redução de juros, multas e encargos legais, muitas vezes até em 100%, né? Se bem que existe uma limitação em relação ao valor total do débito, que pode ser de até 50% ou 70% no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, mas também vamos falar com isso com mais vagar amanhã, tá? E aqui também tem outro aspecto, ele, uma vez aderindo a uma negociação com base nessa avaliação que foi feita pela Fazenda, e se eventualmente ele for excluído, o acordo for rompido, será que ele não tem algum elemento, né, de direito para ser discutido, considerando que foi a Fazenda que avaliou aquela condição, né, e aí ele infelizmente não conseguiu cumprir, teve o acordo rompido? Será que existem elementos que me permitem recorrer à justiça dizendo assim, olha, mas eu só entrei nesse acordo porque a Fazenda avaliou que a minha condição de pagar era essa e agora eu não tenho essa condição, portanto o rompimento está me prejudicando. Isso aqui é algo que me veio agora na cabeça, não vou levar adiante, mas é algo que a gente pode pensar em conversar mais para frente, né? Outro aspecto é se for identificado que existe uma efetiva redução da dívida, né? Com a eliminação de juros, de multas e de encargos legais, a gente pode considerar que existe uma redução no valor da dívida, né? Porque se foram retirados juros, multas e encargos legais, é evidente que há uma redução desse valor. Então, isso também pode trazer uma motivação para a adesão. E mais ainda, o fato de que os pagamentos que forem realizados ao longo do tempo sempre vão reduzir a dívida, né? É evidente, ainda que o contribuinte tenha o acordo rompido, o valor que foi investido no pagamento dessas parcelas, o valor que o contribuinte utilizou para pagar essas parcelas, sempre será utilizado para a amortização de parte daquela dívida, né? Então, havendo rompimento, a gente sabe, né, e a gente também vai falar isso com mais vagar amanhã, a gente sabe que haverá a retirada dos benefícios, porém,
tudo o que foi pago será utilizado para amortizar, né, para reduzir a dívida. Esses valores pagos serão utilizados para o pagamento, ainda que parcial, da dívida. E finalmente a possibilidade de pagamento com moedas alternativas, né? Então, algumas leis que permitem as negociações, né, que trazem, que instituem as negociações, sejam os parcelamentos, seja o negócio jurídico processual, seja a transação, seja a dação e pagamento em bens imóveis, permite que os débitos possam ser pagos com moedas alternativas. Então a gente tem aí os próprios imóveis, que seriam moedas alternativas, né, para o pagamento da dívida, precatórios, né, que o contribuinte possua a seu favor contra o Estado, créditos líquidos e certos decorrentes de ações judiciais também, né, ainda que não tenham formado precatórios, mas que já tenha havido uma liquidação de sentença em que o Estado foi condenado, existe a liquidação daquele crédito que o contribuinte pode utilizar, e também créditos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas. Então, são moedas alternativas, né? Então, e o contribuinte, a partir do momento que ele possui essas moedas alternativas, que ele tem esses créditos, ele pode, evidentemente, utilizá-los para efetuar o pagamento dessas dívidas, desde que a lei assim permite. E, no caso das transações, existe previsão legal em relação a isso, e no caso do PERT, dessa reabertura do PERT, também existe no projeto a possibilidade de utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de contribuição social sobre o lucro, a exemplo do que foi o PERT de 2017. Então aqui eu relacionei 10 elementos, 10 motivos para fazer uma negociação. E eu vou trazer alguns outros aqui também. Aqui eu tenho 8 relacionados, motivos para não fazer a negociação. Primeiro motivo para não fazer ou se avaliar quanto à expectativa de não fazer uma negociação. Primeiro seria a situação da empresa, a situação daquele empreendimento. Aquela empresa está ativa? Aquela empresa está inativa? Ela tem patrimônio? Ela não tem patrimônio? Como é que está a situação geral daquela empresa, a situação econômica? Se ela não estiver ativa e não tiver patrimônio e não houver aí indícios de fraude, de sonegação ou outros elementos que possam carrear essa dívida de forma solidária para os sócios ou gestores, não vejo muitas razões para que o contribuinte faça uma negociação, porque a dívida é impagável, não é? Se a dívida é de uma empresa inativa, que não está produzindo, que não tem movimentação econômica, não tem patrimônio, as dívidas não foram contraídas por conta de fraude, sonegação, ou ainda as empresas, ainda que inativas, mantiveram-se ativas do ponto de vista regulatório, do ponto de vista fiscal, perante a Fazenda Nacional, perante a Fazenda Estadual, perante a Fazenda Municipal, tem um endereço fixo, ainda que não seja um endereço em que ela estava funcionando em determinado momento, pode ter sido colocado um outro endereço, não há riscos de contaminação sequer do patrimônio dos sócios. Então, assim, eu tenho a possibilidade de não pagar essa dívida? Tenho, o direito me dá essa possibilidade. Né? Existe a questão da personalidade jurídica, a empresa é uma coisa, os sócios são outros. Né? Então, se não houve fraude, não houve nenhum elemento que faça com que haja o rompimento, a quebra da personalidade jurídica, não haveria motivos para que eu fizesse um acordo, uma negociação. Eu simplesmente não possuo, né? Eu, empresa, eu, pessoa jurídica, não tenho dinheiro para pagar aquela dívida e não vou pagar, não tenho como pagar. Né? E os sócios da empresa são pessoas físicas que não têm nada a ver com a dívida. Né? Então é um caso que tem que ser bastante bem avaliado. A mesma questão que eu falei há pouco em relação à avaliação da capacidade do devedor, capacidade econômica do devedor, aqui também pode ser um empecilho para fazer a negociação. Por quê? Porque pode ser que aquele contribuinte não seja enquadrado naquelas categorias que autorizam a Fazenda a conceder benefícios de redução de juros, multas e encargos legais. Então, se a empresa não teve um impacto econômico por conta da crise sanitária que a gente está atravessando, e tem várias empresas que, por mais que tivesse tido problemas econômicos, acabaram faturando mais do que faturaram no ano de 2019. E aí a Fazenda a qualifica como não sendo habilitável a obter redução de juros e multas, o que é um erro. Né? Muitas empresas que, ainda que tiveram um faturamento mantido em relação a 2019, tiveram problemas econômicos. Né? Então essa avaliação é muito subjetiva.
E isso também motiva a empresa a não fazer, o contribuinte a não fazer o acordo. Por quê? Porque não vai ser concedido nenhum tipo de benefício a ele, né? Não vai ter concessão de benefício. Outro motivo para não fazer a negociação seria a inexistência de risco ou baixo risco de contaminação do patrimônio se não efetuar o pagamento. Isso também tem que ser avaliado. Será que se eu não efetuar o pagamento, será que se eu não ingressar num acordo de negociação, se eu não fizer nada, o meu patrimônio vai ser contaminado? Eu digo o patrimônio da própria empresa? Haverá um risco de bloqueio de recursos em conta corrente, haverá o risco de penhora de imóveis, de bens, de veículos, etc., né? Tudo isso também é passível de ser administrado, né? Esse patrimônio da empresa, será que ele não pode ser colocado dentro de um cofre, entre aspas, né? A gente não consegue proteger esse patrimônio para que não haja o risco dele ser contaminado? Então, isso tem que ser avaliado e, se visto que é possível fazer um planejamento, uma administração de modo que tire esse patrimônio do risco de ser contaminado, também não vejo muitos motivos para que seja feita uma negociação. Outro motivo seria a possibilidade de administrar esse passivo através de outras estratégias, né? De modo que haja a manutenção desse débito, por exemplo, até a ocorrência da prescrição. Então, pode haver outras estratégias de administração do passivo aplicáveis a esses débitos que podem estar sujeitos a uma negociação e que tragam maior segurança para o contribuinte ou minimize os riscos desse débito contaminar as atividades da empresa. Então, evidentemente que a gente tem que avaliar isso com muita cautela, tá? Outro motivo para não fazer em relação às obrigações que devem ser assumidas pelo contribuinte no tempo em que ele estiver no programa de transação, na negociação. Às vezes as obrigações que ele vai assumir são impeditivas para que ele formalize aquele acordo, porque ele não vai conseguir cumprir aquelas obrigações, porque as obrigações geralmente não são unicamente de você pagar as parcelas do parcelamento, da transação, também de pagar os tributos correntes e inúmeras outras obrigações que devem ser assumidas para que aquele contribuinte permaneça no acordo. E, aliado a isso, as obrigações estão as hipóteses de rompimento, né? Quais são as hipóteses previstas de rompimento daquele acordo para que o contribuinte seja excluído, né? O que deve acontecer? Quais são as hipóteses de rompimento que o contribuinte deve evitar para que ele se mantenha naquele parcelamento? Então, é outro motivo que tem que ser avaliado. Quais são essas hipóteses de rompimento? Existe um risco muito grande de acontecer, né? Outro elemento também importantíssimo é a questão da existência de créditos tributários indevidos e se existe a possibilidade de retirá-los antes de se fazer o acordo. Por quê? Porque quando o contribuinte entra num acordo, ele confessa aqueles créditos. Ele não mais poderá discutir. Isso também é relativo, né? A gente tem aqui elementos que permitem que a gente discuta a existência de créditos mesmo após ter havido a sua confissão em acordo, né? Em especial, eventuais créditos que já foram reconhecidos pelos tribunais superiores como sendo indevidos, porque se o Tribunal Superior, o STF, o STJ já reconheceu que esse crédito é indevido, é porque não ocorreu o fato gerador dele, não houve a sua incidência e, portanto, ele não existe. A Fazenda não pode exigir a cobrança de um crédito tributário, que você pague um crédito tributário que não existe, que não ocorreu o seu respectivo fato gerador, porque não existe na lei, né? A lei foi afastada. Então, você tem o direito de discutir, mas a gente sempre, por cautela, procura eliminar esses créditos tributários antes da confissão, antes do acordo, ou se identificado que esses créditos tributários são indevidos e que não há possibilidade de retirá-los antes do acordo, tem que ser muito bem avaliado, porque isso aí pode demandar ainda um processo judicial, tá? E por último, o fato de, ainda que haja autorização da lei para que o contribuinte utilize moedas alternativas, caso ele não as possua, né, ele não poderá utilizar essas moedas alternativas e terá que utilizar somente recursos financeiros, dinheiro, para efetuar o pagamento da sua dívida. Então, esses são os motivos para não fazer o acordo. E, para a gente encerrar aqui, eu sei que vocês devem estar
cansados já também, eu acabei me estendendo demais, eu peço desculpa, mas eu espero que o que eu falei aqui tenha sido bastante produtivo. Amanhã a gente volta, né, para dar sequência. Então, o último item aqui é a avaliação quanto a se é ou não uma boa estratégia, né? Apesar de que nesse momento a gente ainda não consegue avaliar, mas eu vou citar alguns aspectos que será que é ou não uma boa estratégia ingressar numa negociação? Bom, a resposta aqui é a seguinte, né? Depende da situação, né? Depende da situação. Então, assim, é ou não uma boa estratégia, né? Isso vai depender da situação. É possível obter a regularidade fiscal com adesão a uma negociação? É isso que o contribuinte precisa? Primeiro aspecto. Segundo, existe a oportunidade para rever esses lançamentos fiscais, né? Esses lançamentos que geraram esse crédito tributário, né? Se existe essa oportunidade, será que vale a pena entrar nessa negociação nesse momento, né? Nesse momento de crise, inclusive, que a gente está passando? Outro aspecto, débitos de apropriação indébita. Eu acho que eu não falei sobre isso, né? Débitos de apropriação indébita, sonegação, que tem risco criminal. Se existem débitos nessa condição, é muito provável que valha a pena fazer a negociação. Por quê? Porque não é sempre que as negociações autorizam que haja a inclusão de débitos de apropriação indébita ou sonegação que tem risco criminal nos acordos. Então, havendo a possibilidade, especificamente em relação a esses débitos, né, caso o contribuinte identifique que há mesmo uma apropriação indébita, houve uma sonegação que tem risco criminal, pode ser interessante colocar esses débitos em uma negociação. Outro aspecto também que eu já comentei é o seguinte: empresas em atividade, empresas não em atividade. Se a empresa está em atividade, pode ser uma boa entrar numa negociação, porque ele ainda pretende prosseguir naquela empresa, naquele empreendimento, naquela pessoa jurídica. Então, para que haja uma regularização fiscal, pode ser interessante que ele entre em uma negociação. Agora, se a empresa não está em atividade, a empresa está inativa, o empresário não vai mais tocar aquele empreendimento, será que vale entrar? Né? Não me parece que seja uma boa estratégia. Né? Tem que ser avaliado, evidentemente, o que é que tem por trás disso, né? Qual que é a situação fiscal daquela empresa, qual que é a sua relação com o patrimônio, o que está gerando a necessidade daquela empresa entrar num programa de parcelamento, numa transação. Então, empresa não em atividade, não me parece que seja algo interessante, né? Não me parece que seja uma boa estratégia. Empresa em recuperação judicial. Existem regras específicas para empresas em recuperação judicial relacionadas às transações. Então, empresa em recuperação judicial, já que esta empresa entrou em um processo de recuperação judicial, pode ser algo favorável para aquela empresa entrar em uma negociação, optar por uma negociação. Pessoa física deve fazer uma negociação? Também vai depender da situação dela, né? Porque a pessoa física em si, ela tem o seu patrimônio, né? Ela tem a sua conta corrente que pode vir a ser bloqueada, ela tem o seu patrimônio que pode ser penhorado. Dependendo do débito que ela possui e dependendo do valor desse débito, pode ser interessante entrar numa negociação. Por quê? Porque muitos débitos de pessoa física, né, à exceção de pessoas físicas que têm muitos recursos ou que envolvam algum tipo de incidência de tributo no pagamento de dividendos ou às vezes de aluguéis, né, que envolva valores muito altos, esse sim, provavelmente, seja interessante entrar em um acordo caso esteja disponível. Por quê? Porque a pessoa física, se a gente estiver falando aqui em valores baixos, é provável que a fazenda não vai executar esse crédito tributário, né? Se for abaixo de determinado valor, a fazenda não executa, né? Então, assim, no caso aqui, a gente pode esperar que haja a sua prescrição. No caso de pessoa física falecida também, né? Os herdeiros, os sucessores, será que eles precisam pagar esse débito, né? Precisa ver como foi feito o inventário, né? Se esse crédito foi habilitado, se não foi, se tem algum aspecto de fraude, tá? Então, a pessoa física falecida também é muito específico, isso deve ser bem avaliado.
Quando existem bens penhorados ou bloqueados, né, em que não há expectativa da sua liberação em curto prazo, pode ser também caso de se ingressar em uma negociação, a menos que se tenha expectativa de êxito naqueles processos que estão discutindo esse crédito tributário e que haja expectativa de liberação desses bens. Quando existe também, outro aspecto, quando existe risco para o patrimônio da empresa ou dos sócios, né? Então, havendo risco para o patrimônio da empresa ou dos sócios, a gente pode considerar como sendo uma boa estratégia ingressar num programa de parcelamento, sempre avaliando outros critérios que estejam envolvidos. Quando são valores baixos, que estão abaixo do valor de alçada, vamos dizer assim, o valor limite mínimo que a Fazenda tem autorização para abrir mão da cobrança. Então, se forem valores baixos de crédito tributário, não me parece também que haja a expectativa de ingressar com uma ação de execução e consequentemente, não vale a pena entrar num acordo. O único aspecto aqui a ser considerado é que créditos de valores baixos, muitas vezes a Fazenda protesta a certidão de dívida ativa e esse protesto acaba trazendo diversos prejuízos para aquela empresa e muitas vezes para os sócios. E quando há a expectativa de prescrição do crédito tributário. Se o crédito tributário já está em vias de prescrição, né, não custa nada esperar mais algum tempo até que ele prescreva e haja a sua consequente extinção, conforme fala o artigo 156 do CTN, que o crédito tributário se extingue pela decadência ou prescrição. Então, são esses elementos que têm que ser avaliados, né, para que a gente possa dizer se é ou não uma boa estratégia entrar em negociação. E especificamente em relação à retirada de créditos indevidos, né, quais créditos são esses? Né? Eu quero falar com vocês sobre isso lá para o dia 29, na quinta-feira. A gente vai falar sobre quais créditos que são considerados indevidos, né? Que os tribunais superiores já reconheceram como sendo indevidos e que a própria Fazenda já também manifestou quanto à sua não expectativa de cobrança. E esses créditos, evidentemente, não devem ser objeto de negociação, né? Então, são os créditos julgados, aqueles que já têm o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, créditos ainda não julgados, né? Eu digo assim, crédito no aspecto dos tributos, né? Tributos que já foram julgados inconstitucionais, tributos que ainda não foram julgados, mas que estão em vias de, que existem teses, né, que estão sendo discutidas no ambiente dos tribunais, e créditos prescritos, né, como a gente já falou aqui. Esses aqui, evidentemente, não tem nenhuma razão, né? Não podemos considerar como sendo uma boa estratégia negociar créditos que estão prescritos, né? Ou em vias de prescrição. E para a gente concluir o nosso encontro de hoje, né? A nossa estreia aqui da jornada do contribuinte legal, então assim, para que pode servir então uma negociação, né, do ponto de vista do devedor? O contribuinte pode querer negociar por quais razões, né? Ele pode querer negociar simplesmente para administrar o seu passivo fiscal, seja de forma temporária, permanente ou indefinida. Às vezes ele quer resolver uma situação urgente, ele vai lá e faz a negociação. Eu digo a vocês que isso é uma administração do passivo fiscal de forma temporária. Por quê? Porque daqui a pouco ele não vai cumprir as obrigações. Ele só precisava ingressar naquela negociação para obter a tal da CND ou CPDN e seguir a vida dele, né? Mas no segundo momento ele já sabe que ele não vai conseguir dar conta daquela obrigação. Então ele se serve daquela negociação, né? O contribuinte vai utilizar aquela negociação simplesmente para administrar o passivo fiscal dele de forma temporária. Ou de forma permanente, né? É aquele contribuinte que toca, que ingressa em um sistema ingressa em uma negociação, em uma transação, em um parcelamento, com o objetivo efetivamente de administrar o passivo fiscal dele de forma permanente. Ele vai ficar lá enquanto o tempo deixar, né? Ele vai ficar lá para sempre, até o momento que ele liquidar a dívida. Então ele vai administrar o passivo fiscal de forma permanente até que ele tenha condições de liquidar aquela dívida, liquidar aquele débito e tirou da frente definitivamente, né? Ou a administração do passivo fiscal de uma forma indefinida. Ele vai entrar
no programa, ele vai entrar na negociação e sabe-se lá se ele vai conseguir ficar. A bem da verdade, né, quando a gente fala em administração do passivo fiscal de forma permanente, a gente está dizendo também que é indefinida, porque a gente não sabe como vai ser a situação econômica amanhã, né? Se vai ter uma outra crise, se o contribuinte vai conseguir se reerguer ou não vai. A expectativa é que ele se reerga e ele coloca isso na cabeça. Bom, vou fazer a minha administração do passivo de forma permanente através de uma negociação. Ou indefinida, ele vai entrar e seja o que Deus quiser. Né? Se ele vai conseguir sair dessa negociação, se não vai, ou ele pode adotar isso também como um planejamento que em determinado momento, como ele já sabe que a situação do nosso sistema tributário é caótica, pode ser que daqui a pouco exista um outro programa de parcelamento, que ele possa desistir desse, entrar no outro, e é o que vem acontecendo nos últimos anos. Então, isso é uma forma de administração do passivo fiscal, é uma estratégia de administração do passivo fiscal? Não deixa de ser, né? Porque se o contribuinte vai pulando de galho em galho e ele está conseguindo se manter durante todo esse tempo através desse procedimento, não deixa de ser uma estratégia de administração do passivo fiscal. Mas eu ressalto que ela tem que ser muito bem avaliada, muito bem elaborada, até para que o contribuinte não tenha prejuízos maiores, né? Então, outro elemento, né, que a gente pode considerar como sendo, do ponto de vista do devedor, para que serve uma negociação para ele, seria evidentemente para reduzir os débitos, né? Vai reduzir os juros, multas e encargos legais, então ele vai pagar menos, considerando a redução desses encargos, né? O principal, em hipótese alguma, é reduzido, mas juros, multas e encargos legais podem ser reduzidos. Então, ele pode querer a redução dos débitos e ele vai conseguir através o ingresso em uma negociação, desde que, evidentemente, a lei assim o diga. A obtenção do parcelamento, né, porque assim ele vai alongar o prazo de pagamento da dívida em curto, médio ou longo prazo, né, então ele vai ter essa oportunidade de pagar essa dívida de forma escalonada, de acordo com o que a lei permite. Ele pode se planejar, ele pode se programar, ele pode buscar ferramentas, buscar recursos, buscar formas, buscar estratégias para, no curso do tempo, efetuar o pagamento dessa dívida e tirar esse problema da frente. E também, quando ele busca uma negociação, ele avalia o seguinte: bom, será que eu consigo retirar os débitos indevidos, retirar os créditos tributários indevidos, de acordo com as teses tributárias que já foram julgadas pelos tribunais? Será que eu consigo tirar os créditos que estão prescritos e ingressar nessas negociações? Se for possível fazer isso, ótimo, né? Porque assim ele vai conseguir reduzir a sua dívida, não só por conta da lei do parcelamento, não só por conta da lei das transações, ele vai reduzir a sua dívida porque ele consegue retirar daquele crédito tributário aqueles valores de créditos de teses tributárias que já foram reconhecidas como vencedoras nos tribunais. Então, por exemplo, PIS, COFINS sobre ICMS, né? Todo PIS e COFINS que é objeto de cobrança desse contribuinte que teve o seu lançamento incluindo o ICMS na sua base de cálculo, é indevido, né? Se o contribuinte tem condições de tirar esse crédito e efetuar a negociação, muito que bem, né? Porque aí o crédito tributário dele reduz ainda mais, porque ele vai tirar principal, ele vai tirar juros, vai tirar multa e vai tirar os encargos legais, tanto das teses tributárias quanto dos créditos prescritos. E também um outro elemento que eu considero aqui relevante, né? Isso aí é uma questão de oportunidade do contribuinte, é o seguinte: um possível benefício econômico decorrente do uso do dinheiro que ele deixou de pagar tributos para outros fins, né? Então, assim, ele pode ter deixado de pagar o tributo na época própria porque ele tinha uma outra finalidade para aquele dinheiro. Ele viu que se ele deixasse de pagar o tributo e investisse aqueles recursos em alguma outra coisa da atividade econômica dele, da atividade comercial que ele exerce, ele teve um retorno bastante significativo, então ele usou esse dinheiro como uma espécie de empréstimo que o governo deu para ele. Ele deixou de pagar o tributo na época própria, ele utilizou aquele recurso para alguma finalidade lucrativa dele, ele teve um resultado financeiro, teve um resultado econômico favorável, e já na expectativa de que um dia haverá um programa de parcelamento que vai reduzir juros, multas e encargos legais,
Ele falou, bom, eu não vou pagar juros nenhum sobre esse empréstimo, vou fazer. E aí, no momento certo, como ele já recuperou aquele dinheiro que ele deixou de pagar na inadimplência, porque ele investiu em alguma atividade econômica que trouxe recursos para ele resolve, bom, agora é o momento certo, agora que eu vou ter redução de juros, multas e encargos legais, vou lá e pago. Então, isso faz parte de um planejamento econômico da empresa. Né? Ah, mas isso aí é legal. Não, não é legal. Né? Não é ilegal você deixar de pagar tributo. O fato de você deixar de pagar tributo vai fazer com que incidam juros, multas e encargos legais. Né? Não existe a proibição de não pagar tributo. O fato que a lei fala assim, deixou de pagar, vai pagar juros, multas e encargos legais. O cidadão deixa de pagar, investe aquele dinheiro em outra finalidade e no momento certo, né, ainda que tenha havido a incidência de juros, multas e encargos legais, no momento certo ele vai falar, bom, agora eu vou resolver porque o governo tirou os juros, as multas e os encargos legais. Tá? E por último, o parcelamento com juros menos desvantajosos, né? Porque os parcelamentos fiscais, os parcelamentos que são previstos nas transações, nas negociações de um modo geral, são parcelamentos que têm juros pela Selic aplicados e os juros pela Selic são inferiores aos valores de mercado e não são juros cumulados, não são juros cumulativos, não incidem juros sobre juros, incidem juros cumulativos sobre o valor do principal, o que isso traz um benefício econômico quando a gente está falando de finanças, né?